Parte 13. A tempestade de aço e sangue. A declaração de guerra por Albedo não foi um mero aviso. Foi o acionar de uma máquina de guerra já engatilhada. Enquanto o pânico se alastrava em Reestize, os portões da Cidade do Sol Nascente se abriram, e a Legião Carmesim começou sua marcha implacável. A estratégia era simples, direta e brutal. Não haveria cerco prolongado ou manobras complexas. Seria um avanço esmagador, uma demonstração de força tão avassaladora que quebraria a vontade do reino inimigo antes mesmo de seu exército se encontrar no campo de batalha. Para liderar esta investida, 5 generais foram escolhidos, cada um representando uma faceta diferente do terror. A vanguarda gélida, Cocytus e a Muralha de Gelo. A primeira fortaleza na fronteira, o Forte Verdun, era considerada uma posição defensiva sólida. Seus muros de pedra abrigavam 2.000 soldados veteranos. Eles esperavam um cerco, uma escala de paredes. O que receberam foi Cocytus. O guardião das glaciares apareceu sozinho diante dos portões sob um céu que repentinamente se encheu de nevasca. Sem pronunciar uma palavra, ele bateu a base de sua lança de gelo no chão. Glacial Dominion, Fortress of Eternal Frost. Uma onda de frio absoluto emanou dele. Os próprios muros do forte, a 100 de metros de distância, começaram a congelar instantaneamente. A pedra ficou quebradiça e coberta por uma camada de gelo com metros de espessura. Os soldados nos parapeitos gritaram enquanto seus corpos congelavam solidamente, seus gritos cortados no ar. O portão principal estilhaçou-se como vidro. Cocytus então avançou, seus 4 braços brandindo lâminas que cortavam através de armaduras e corpos congelados com igual facilidade. Em menos de 1 hora, o Forte Verdun não era mais uma fortificação, mas um mausoléu de gelo e ossos. A dança da morte lunar, Kokushibo e a floresta de lâminas. Enquanto Cocytus lidava com as fortificações, o exército de campo de Reestize, cerca de 10.000 homens, marchava para interceptar a força principal. Eles se prepararam em uma formação clássica em um vale aberto, confiantes em seus números. Eles nunca viram o inimigo. O que viram foram flashes de luz lunar em um dia claro. Kokushibo se moveu entre suas fileiras não como um guerreiro, mas como um ceifador. Sua respiração da lua não eram golpes, eram fenômenos naturais. Lâminas de energia lunar crescente cortavam através de fileiras inteiras de soldados, suas armaduras e escudos, oferecendo tanta resistência quanto a água. Ele não corria. Ele aparecia em um ponto, 1 dúzia de homens caía em pedaços, e então ele reaparecia 50 metros adiante, repetindo o processo. O exército, orgulhoso e disciplinado, se desintegrou em minutos. A formação se tornou um pandemônio de homens tentando fugir de um inimigo que não podiam ver, tocar ou compreender. Kokushibo não perseguiu os que fugiam. Sua mera presença no campo de batalha já era uma sentença de morte para qualquer um que ousasse permanecer. O pugilista da destruição, a caça e a aniquilação da vanguarda. A vanguarda de cavalaria pesada de Reestize, famosa por suas cargas esmagadoras, tentou flanquear o que pensavam ser o grosso da Legião Carmesim. Eles encontraram a casa. O campeão das luas superiores sorriu, seus punhos cerrados brilhando com aura azulada. Venham. Mostrem-me seu espírito de luta. A carga dos cavaleiros, um tsunami de aço e carne, quebrou-se contra ele. A casa não se moveu do lugar. Seus pulsos se moviam em blur, desviando lanças, esmagando escudos e arremessando cavalos e cavaleiros para o ar como se fossem brinquedos. Cada impacto soava como um trovão, ossos se estilhaçavam, armaduras se amassavam. Ele não usava armas. Seu corpo era a arma. Em segundos, a elite da cavalaria de Reestize foi reduzida a uma pilha retorcida de metal e carne, com a casa no centro, ainda sorrindo, sem uma única marca. A força inabalável, Geomein Mejima e a parede de aço, onde a Legião Carmesim precisava manter uma posição ou avançar de forma metódica, Geomein Mejima era a peça central. Com seu machado de corrente imenso, ele era uma força da natureza. Quando uma barreira de piqueiros tentou frear o avanço dos mortos-vivos, Geomei avançou. Sua arma girou, criando um redemoinho de destruição.
Lanças eram partidas, formações eram abertas como uma lata. Sua respiração da pedra o tornava uma fortaleza móvel, inabalável e implacável. Ele não apenas abria caminho, ele aplainava, garantindo que nada permanecesse de pé em seu rastro. O vento cortante, Sanem-ishi Nazugava e a tântica do caos. Enquanto os outros generais causavam terror frontal, Sanem-ishi Nazugava era a lâmina que atingia o coração. Sua respiração do vento e seu estilo agressivo e selvagem o tornavam perfeito para ataques rápidos e desestabilizadores. Ele liderava os homens bestiais em ataques relâmpago contra acampamentos de suprimentos, quartéis generais de campo e rotas de reforço. Seus ventos cortantes dilaceravam tendas, cortavam soldados ao meio e espalhavam o caos na retaguarda inimiga. Sua presença garantia que nenhum soldado de Reestize se sentisse seguro, não importa o quão longe estivesse da linha de frente. O resultado inevitável: em 3 dias, a fronteira leste de Reestize deixou de existir. Fortalezas foram transformadas em ruínas congeladas ou amontoados de destroços. Seu exército de campo foi aniquilado, suas forças de elite obliteradas. A notícia das bestas demoníacas, do guerreiro lunar fantasma, do pugilista destrutivo, do gigante inabalável e do vento da morte se espalhou, precedendo o avanço da Legião Carmesim. A marcha em direção à capital era agora uma procissão triunfal através de um reino em colapso. A guerra, para Nazarick, não era um conflito. Era uma colheita. E os generais do rei Oni eram os ceifadores perfeitos.